Olha onde a bola tá, olha, ele não faz nenhum esforço. O que sempre é pedido para os árbitros no campo de jogo. Vontade, proximidade, leitura, posicionamento. Para alguém aqui isso não é vermelho? Para todo mundo isso é vermelho. Vermelho, claro. É uma conduta violenta, né? Não tá Brutalidade. Galera, Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense fora de casa, 2-2. Tava vencendo por 2-0, mas ali na reta final do segundo tempo, o Palmeiras teve um jogador expulso. Teve um lance também bem polêmico no primeiro tempo, naquele lance ali do Zé Ivaldo em cima do Hendrick, que era para ser expulso, né? Lance para expulsão, conduta violenta, mas o Jean-Pierre não expulsou. A partida poderia ter tomado aí outro caminho. Palmeiras prejudicado mais uma vez. Vamos ver aqui o que a Renata Ruel falou desse lance polêmico, né? O que o pessoal da ESPN também falou desse jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Créditos ao canal oficial da ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se inscreve também, ativa o sino, se você vai estar recebendo todos os vídeos do canal. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Os do João Martins não querem deixar o Palmeiras ser campeão de novo, mas vamos tratar com quem sabe analisar a arbitragem de novo aqui. A Renata Roel conosco. Rê, a gente já falou aqui, eu e o Silas pelo menos, né? Era para ter sido expulso mesmo, né? No começo do jogo, no lance do pênalti, o defensor do Atlético Paranaense, né? A gente pode falar da arbitragem de Atlético Paranaense e Palmeiras como um todo. E foi uma arbitragem ruim. Nós tivemos 2 lances capitais de pênaltis que foram aonde? No VAR. Por quê? Porque o árbitro em campo não correspondeu. A gente vai ver até aqui, ó, no primeiro lance, e observa, se vocês observarem o posicionamento do Jean-Pierre, né, que a gente ainda brincava muito de Van Diesel, olha onde a bola tá, olha, ele não faz nenhum esforço. O que sempre é pedido para os árbitros no campo de jogo. Vontade, proximidade, leitura, posicionamento. Ele está longe em todas as jogadas. Não dá para chamar de velozes e furiosos nesse caso. Nem um pouco, é exatamente isso, Edu. Nem um pouco de velozes e furiosos. E a gente tem aqui a ação, até tem uma outra imagem, né, que a gente acaba não tendo aqui tão próxima, mas o jogador olha o Hendrick, ele vai com o braço, com o cotovelo, com tudo, aqui na parte do pescoço, da cabeça. É o Zé Ivaldo, né? É o Zé Ivaldo, do Hendrick. O árbitro dá tiro de meta e o VAR chama. O que a gente tem que analisar ali? Ele não foi na bola, ele não disputa a bola, ele só vai no corpo, vai com o cotovelo numa parte sensível do adversário. A regra do jogo, e aí essa súmula já saiu, que eu estou de olho ali para ver se as súmulas saem. Essa súmula já saiu. Ele coloca cartão amarelo por atingir, golpear, porque na regra fala golpear seu adversário de forma temerária, que é cartão amarelo, na disputa da bola. O que é outro ponto fundamental para a gente aqui. Disputa da bola é quando você acerta onde a bola está em disputa. Quando você acerta em cima e a bola não está aqui em disputa, nessa parte da cabeça aqui, não é disputa de bola, a bola estava embaixo. Para ser disputa de bola, a ação tinha que ter acontecido embaixo. E isso já é um erro dele colocar o cartão e relatar em súmula. Outro ponto, pela regra do jogo, conduta violenta. Quando você atinge a cabeça, o rosto do adversário, com a mão ou com o braço, é vermelho direto, não é amarelo e amarelo, é vermelho direto, a não ser que a força seja insignificante, e não é o caso aqui. A gente vê que é o cotovelo, a gente vê que ele vai, a gente vê que é na cabeça e tem a força significante. O que chama a atenção é que ele foi no VAR, né? Ele viu. E o VAR chama para dar o pênalti para a expulsão. Esse é outro ponto, Edu, porque ele analisa a mesma imagem. Para alguém aqui isso não é vermelho? Para todo mundo isso é vermelho. Vermelho, claro. É uma conduta violenta, Não né? tá no Brutalidade. contexto da disputa, né? Não está no contexto da disputa. Não está no contexto A da única disputa. dúvida que eu tinha, até te perguntei no camarim, né? Que eu falei, talvez o cartão vermelho não veio porque já tinha sido marcado o pênalti. Você falou, não, porque é violência, tem que dar, tá na regra. Exatamente. Era a minha única dúvida. É a natureza da falta, né? Não, porque foi no começo do jogo, né?
Às vezes o cara quer levar o jogo, não quer estragar o jogo, mas Ele não tem, estragou. apita o jogo. Ele estragou. Apita o jogo. Ele Apita o estragou. jogo, não Porque interessa se tá o ganhando ou cartão perdendo, que minuto que mal aplicado, quando você aplica mal um cartão, você deixa de aplicar um cartão, você muda todo o contexto da partida. E você tinha o quê? 3 minutos de jogo aqui. Então, para mim aqui, ainda mais com a imagem que ele tinha do VAR, é um erro gravíssimo. Acertou em marcar o pênalti no VAR, porque não viu no campo, porque olha a distância dele pro lance, mas erra absurdamente não expulsar. Então, para mim, aqui é o erro capital. Então aí ficamos lentos, no caso do Jean-Pierre, lento, e furiosos ficou o pessoal do Palmeiras. Verdade, é isso. Mas e o pênalti marcado e a expulsão, o pênalti pro Furacão? Esse pênalti aqui é interessante e vocês vão ver de novo, ó. Olha como a jogada acontece, o Jean-Pierre tá morto no lance. Ele tinha que estar pelo menos aqui, ó. Cadê? Pelo menos aqui, para ter a visão da jogada. Ele nem aparece na imagem, em momento algum. E aí, o que acontece? Aquela mão que está... Pode ver que ele recolhe um braço e o outro não. Então, a mão amplia o espaço corporal, é uma ação de bloqueio, como a gente fala. E qual que é o ponto fundamental aqui? Ir em direção ao gol. Por ir em direção ao gol, você tem a questão que a regra, né, a arbitragem entende que impede um ataque promissor. Como impede um ataque promissor, é cartão amarelo. Então, nesse caso, é a questão do pênalti e do cartão amarelo por uma questão tática, diferente do outro, Sim. que seria pela natureza, que é conduta violenta. Então, aqui, acerta a arbitragem no VAR de novo, porque o Jean-Pierre não vê. E aí é até interessante a gente falar. A gente vai falar ainda, né, de Atlético Mineiro e América, a expulsão do Hulk, do Felipão, mas a sensação que tem quando a gente vê tudo isso e o jogador do Palmeiras recebe o segundo amarelo e é expulso, e ali na entrevista a gente vê esse negócio de cera, tudo mais, sabe o que me passa a sensação, Edu? É que você pode bater, porque o jogador do Bragantino hoje com o Corinthians, né, Silas, também levou Sim. uma entrada, o Jadson, que ele mostrou, colocou no stories dele o resultado de como ficou a perna dele e o adversário não tomou cartão nenhum. Aí você pode entrar então, dar aquela entrada violenta, pode dar cotovelada, pode fazer tudo, que você não vai ser expulso. Você só não pode reclamar. Foi a Edna que apitou o Corinthians, né? Foi. Hoje foi. E tá indo para a Copa do Mundo agora já, né? Ou Quinta-feira. seja, tava para mim até hoje um lindíssimo trabalho como árbitro, né? Como árbitra e as auxiliares também. Mas hoje no jogo do Corinthians, aí o Red Bull Bragantino vai lá e faz o gol e na cabeça dela começa a mudar o jogo. É a mesma coisa que a gente falou agora aqui do árbitro que apitou, do Jean. Não importa onde é o jogo, quem tá jogando, apita o jogo. Sim. Começou Bom, a inverter tudo. Isso é ruim para nós do futebol. E a gente tem que concordar com o João Martins. Eu não concordo com 80% do que ele falou, porque está aqui no Brasil. Eu acho que primeiro ele precisa respeitar onde ele está trabalhando aqui, reclamando de onde ele está trabalhando. Então eu acho assim, que ele não é o Abel, poderá ser num futuro, mas, João Martins, calma, porque... Eu acho que tem um ponto muito grave aí que extrapola o reclamar da atuação do árbitro, que é o não querem deixar a gente ganhar. Porque aí ele tá começando a partir ele sai do território da incompetência para o território da intencionalidade. Para o território da estão atuando desse jeito contra nós porque querem manipular o resultado do campeonato. Isso é sério, cara. E eu acho que esse é o tipo da coisa que, você pega um técnico que fala isso, sei lá, o Mourinho acabou de ser suspenso na Itália por isso, por exemplo. Porque você tá fugindo só da coisa de, cara, não gostei do trabalho desse árbitro. Não gosto do trabalho dos árbitros do Brasil de uma maneira geral. Acho que aqui se apita mal o jogo de futebol. Perfeito. Isso tudo é uma coisa, assim, olha, estão apitando E concordamos. deliberado, estão querendo nos impedir de serem campeões, é um outro tipo de declaração que eu acho que não cabe e acho que é bastante... Tem prova disso? Isso cai muito bem com o torcedor, tá? Não vou mentir. Muitas vezes o torcedor adora ver esse tipo de coisa. Mas, na real, você está mexendo com a integridade das pessoas. E aí eu acho que é uma coisa mais séria, né? Muito bem, olha, muitas... Tá aí, galera, a Renata Ruel falando, né, do lance, principalmente daquele lance ali no primeiro tempo, do Zé Ivaldo no Hendrick. Conforme foi citado aí pela Renata Ruel, né, era lance para expulsão. O árbitro não expulsou o Zé Ivaldo. Não tinha dado nem o pênalti, né, ele deu tiro de meta, mas aí o VAR chamou para ele analisar o lance.
Ele foi lá, olhou, mas não deu o cartão vermelho para o Zé Ivaldo. Foi conduta violenta, né, conforme foi citado aí pela Renata Ruel. Tinha que ter sido expulso. Ia mudar totalmente a partida, né? O Atlético Paranaense com um jogador a menos, né? Assim como mudou na reta final, né, da partida. O Palmeiras estava vencendo com um jogador expulso. Mudou a partida, o Atlético Paranaense conseguiu empatar o jogo. Mas o Palmeiras, né, mais uma vez prejudicado. Um lance ali no primeiro tempo que o Atlético Paranaense ia ficar com um jogador a menos. Ia mudar totalmente a partida, né? Porque a gente sabe, o time com um jogador a menos tem mais dificuldades, né? E o Palmeiras poderia ter conquistado esses 3 pontos, né? Fora de casa. A arbitragem influenciou bastante essa partida de hoje. O João Martins ali na coletiva rasgou o verbo, ficou bastante indignado com a arbitragem do Jean-Pierre. Ele muito mal colocado ali dentro de campo, né, apitando o jogo muito longe, né, dos lances ali, deu para ver aí a Renata Ruel mostrando, né, no lance mesmo lá do Hendrick, ele bem longe do lance, né, o VAR teve que chamar para ele fazer a revisão, e o Palmeiras mais uma vez prejudicado, mas agora é focar nas próximas partidas. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, valeu e até o próximo vídeo, galera.